Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com toda a sua família. Desejo o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar hoje o texto que se encontra no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 8, diz assim: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu querido, tem um personagem, um apresentador semanal conhecido da TV brasileira, em que a porta da mansão dele tem 12 metros de altura, equivalente a um prédio de 4 andares. É uma porta que deixa qualquer pessoa impressionada pelo tamanho. O texto que nós lemos aqui fala sobre a grande porta. E Jesus é a porta de entrada para o céu. É uma porta que as pessoas ficam impressionadas quando elas passam por meio dela. Porque Jesus é aquele que conduz as pessoas para a vida eterna. Mas o interessante é que o autor desse texto, João, ele vai falar da cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que estava situada num lugar estratégico em que era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Muitos mercadores passavam por ali. Muitas pessoas com seus negócios passavam por meio daquela cidade. Era uma cidade movimentada. Conhecida então como a porta imperial para Roma. O autor do texto, iluminado pelo Espírito Santo, se apropria de uma situação geográfica para dizer o seguinte. Ao texto lido, ele fala assim, a segunda parte, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que estava acontecendo? Mesmo sendo uma cidade em que era conhecida por causa da sua rota, a igreja era uma igreja simples, que estava passando por crises, por perseguições, provações. Mas uma coisa o texto nos diz é que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Como aquela cidade, Filadélfia, era uma porta aberta para várias pessoas, como eu disse, uma rota de comércio, aquela igreja deveria aproveitar todo instante, todo momento para anunciar a pessoa de Jesus. Então, na visão de João, a igreja deveria ser um instrumento para conduzir as pessoas a conhecer a porta que era Jesus. A maior porta que nós conhecemos é a porta da salvação, que está à disposição de todo aquele que crê. A igreja não é a porta da salvação, mas a igreja, andando de uma forma digna, levando uma vida santa, dirigida pela palavra de Deus, ela aponta a pessoa de Jesus. Às vezes, igrejas pequenas, limitadas, se encolhem achando que não podem fazer nada devido à sua limitação em termos de membros, em termos, falando economicamente, que mais? Por não ter uma
ação missionária muito grande, por não ter um prédio muito bonito. Mas uma coisa nós podemos dizer para você. Não se esqueça. Primeiro, a porta de entrada para o céu é Jesus. Por mais simples que seja a sua igreja, ela precisa anunciar Jesus como Salvador dos homens. Segundo lugar, o trabalho, por mais simples também que seja, se for de Deus, ele vai prosperar. E o importante é que as pessoas ouçam que Jesus é a porta da salvação. Mas existe um terceiro aspecto que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Independente de qualquer situação, a porta da oração é uma entrada a Deus que está aberta em todo o tempo e a todos os homens. Qualquer pessoa pode entrar pela oração e encontrar-se com Deus e viver com Deus. E é, por certo, uma porta que ninguém pode fechar. Então, quando um membro da igreja, quando o crente, ou quando a própria igreja se coloca em oração e busca a Deus e vive plenamente o Evangelho, as portas se abrem. O grande problema dos nossos dias é que muitos dos nossos crentes não estão dispostos a buscar a Deus em oração, a clamar a Deus. Eles ficam preocupados na questão da beleza do templo, ficam preocupados se tem dinheiro ou não, se o lugar onde a igreja se reúne é adequada ou não. O que nós temos que pensar é na pessoa de Jesus. O que nós temos que colocar em mente é que a igreja precisa se colocar de joelhos, orar e clamar a Deus, porque assim as portas do Evangelho vão se abrir. Deus se alegra quando a igreja, por mais simples que seja, se reúne para buscá-lo, adorá-lo e crer que ele pode todas as coisas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A sua oração, o clamor da igreja é fundamental para que o reino de Deus venha se expandir. E todo homem que depois, tendo contato com Deus, orando, as portas vão se abrir cada vez mais. Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Você entendeu a importância da pessoa de Jesus como a porta? Você entendeu que não é o local em si, não é a questão financeira em si, mas é a disposição da igreja em se colocar e clamar a Deus para que pessoas sejam salvas? É dessa forma que nós temos que pensar. Muitas vezes, nós ficamos preocupados porque, ao depararmos com uma porta fechada, nós desistimos. Quando as crises, as enfermidades, as dificuldades aparecem, acabamos virando as costas e caminhamos para o outro lado. Não é assim. Deus é aquele que abre todas as portas e abre a principal porta, a porta da salvação. E eu espero que você, que me assiste, já tenha entrado por ela. Vou orar por você. Pai eterno, abençoa a cada irmão que está assistindo este vídeo. Pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar
na vida desse irmão. E se caso alguém que esteja nos assistindo não adentrou a porta da salvação, que ele possa olhar para ela e passar por ela. Porque Jesus é o único que pode nos conduzir para o céu. Muito obrigado a Deus pela pessoa de Jesus que veio a esse mundo para abrir essa porta para o céu e que muitos possam passar por ela. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e que você tenha a plena certeza de que já passou por essa porta. Um forte abraço.